a diversos prêmios. Boa. Boa noite a todos, né? Meu nome é Caio, eu sou o atual diretor acadêmico do GN Poly, e hoje a gente vai falar com a Suno, né, que é uma das maiores casas de research do Brasil, e logo depois da palestra a gente vai ter um quiz valendo 3 assinaturas anuais da casa de research. Então o primeiro colocado vai receber o plano Suno Black por 1 ano, então fiquem até o final e façam um quiz para vocês concorrerem. Depois da palestra também eu queria que vocês preenchessem o feedback, que só quem preencheu o feedback vai estar concorrendo aos outros sorteios que a gente vai fazer durante a semana inteira. E então, sem mais delongas, né, vamos passar aqui. Hoje a gente está com o Ivens Gasparotto, que é Head de Consultoria na Suno Research, o João Daronco, que é analista de Small Caps, e o Guilherme Puin, que é consultor de investimentos na Suno Research. E, bom, já deixar passar a palavra para vocês, né, boa noite. Fiquem à vontade aí apresentar. Boa noite, Caio. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trazer um pouco aqui da visão do mercado financeiro, né? A nossa missão aqui hoje, minha, do João e do Guilherme, é mostrar para vocês um lado do investimento em ações, né? Eu vou trazer uma visão mais macro, uma visão de planejamento, de alocação, e depois o João vai falar bem aprofundadamente do mercado de small caps, né? Que é um mercado, um segmento ali de ações que chama muita atenção de quem é mais jovem, né? Justamente porque são empresas menores que costumam ter um retorno maior e isso acaba chamando muita atenção. Então, a minha missão aqui é dar um contexto maior para vocês de como você pode montar uma carteira, e o João vai falar especificamente de small caps, e o Guilherme Puin está aqui com a gente, né, na parte final aqui da apresentação, mas Puin, fica à vontade para falar quando você quiser também. A gente vai trocar uma ideia, porque o Guilherme está comigo no time da consultoria, e o Guilherme está no dia a dia, né? Está de frente com os clientes, né? Então, ele vai trazer uma visão de quem está ali no jogo, no dia a dia, lidando com pessoas físicas, lidando com investidores dos mais diversos tamanhos, né, Guilherme? E como que as pessoas reagem, né? Porque eu vou falar aqui uma visão macro, vou falar uma visão estratégica, o João vai trazer o que é a classe de ativo, né? Como é que se selecionam as empresas, etc., mas o Guilherme vai dar aquela visão, tá, mas e aí, quando o mercado cai, como está caindo aí há um mês ali, quando o mercado cai mais rápido, e quando sobe muito, né, porque às vezes a gente pensa muito na queda, mas e quando o mercado sobe, também tem que segurar um pouco o ânimo da galera, né, Guilherme, porque senão o pessoal se empolga. Então, a nossa missão aqui, essa é hoje, tá, pessoal? Ao final a gente vai ter um quiz aí, né, bem legal também para vocês participarem. Então, deixa eu só colocar aqui a apresentação e a gente começa. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, a ideia aqui hoje é falar sobre small caps, mas antes de falar sobre small caps, dar uma visão de gestão e alocação de patrimônio, tá? E quando o pessoal me chamou para fazer essa apresentação, e antes só me apresentar, né? Eu sou o Ivens Gasparotto, eu sou o head aqui da consultoria da Suno, né? A Suno, ela, como o Eduardo falou, né, a Suno é uma casa de research das maiores do Brasil, né, então a parte mais visível e a maior parte da empresa é a parte de venda de relatórios, né, de relatórios de análise. Então, poxa, qual que é a nossa opinião sobre ações específicas, sobre fundos imobiliários, né, as carteiras recomendadas de alocação. E eu estou num dos novos negócios da Suno, que é o negócio de consultoria. A consultoria de valores imobiliários, a consultoria de investimentos é a parte da empresa que cuida individualmente dos clientes, né? Então, a gente tem lá os relatórios de research, como o João vai mostrar algumas análises que a gente faz, né? De empresas específicas. A consultoria, ela é um complemento, ela é a parte em que a Suno senta e entende quem é o cliente, entende quais recomendações fazem sentido para aquele cliente, né? Como que a carteira deve ser montada, quais são os objetivos da pessoa, quais são suas restrições. Como eu falei, o Gui está aqui para falar também quais são os medos e receios que afetam o investidor na hora de montar sua carteira, né? Então, a Suno tem crescido bastante, a gente tem algumas áreas de negócio. Esse ano também a gente iniciou a operação da nossa gestora, né? Então, a Suno tem fundos listados, fundos de ações, fundos imobiliários. A gente também tem a parte de wealth, né, que é a gestão de grandes fortunas também, uma área que a gente começou esse ano. Então, é um grupo que cresce bastante. Vocês vão ver aqui duas das pontas. A ponta do research, que é o nosso maior negócio hoje, e a ponta da consultoria, que é onde a gente pega o cliente pela mão e ajuda o cliente a investir no mercado financeiro de uma forma
mais segura, mais tranquila e com a ajuda de um profissional, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui de alocação, gestão de patrimônio, que para vocês que são novos é muito importante a gente começar do começo, né? Quando a gente vai montar uma carteira, entender os motivos e por que você monta uma carteira de investimentos. Eu sei que a gente acaba vendo muito na mídia, o que vende, né? Quais foram os investimentos que mais subiram no último mês, o que mais subiu no último ano. Aí você olha para Bitcoin, que não para de subir. E aí sempre tem um investimento da moda, né? Mas a gente tem que dar um passo atrás e entender para que servem os investimentos, né? Os investimentos, eles são, antes de mais nada, veículos, tá? São veículos que servem para te levar onde você quer chegar. Então, você economiza sua grana, você junta seu dinheiro e você usa os investimentos para rentabilizar aquele capital que você não usou agora para usar no futuro, né? Você economiza o dinheiro, mas ele não rentabiliza direito, você vai acabar tendo perda real, né? Você vai passar ali anos poupando e quando você vê a inflação correu todo o seu patrimônio. É o caso da turma que está na poupança há décadas, né? Junta dinheiro, de fato vai ter mais dinheiro amanhã do que tem hoje, mas quando você olha o poder de compra, ele foi totalmente corroído pela inflação. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma boa alocação, uma boa carteira formada. E é importante entender isso, né, que os investimentos são veículos que te levam para os seus objetivos, porque aí você também sai um pouco daquela ânsia, daquela angústia de achar que investir é estar sempre naquilo que vai subir mais, né? Ou estar naquilo que mais subiu, né? Que também é um erro muito comum, né? A pessoa olha para o que mais subiu no retrovisor e acha que vai comprar aquilo, essa coisa vai se repetir. Não. O investimento ele tem que estar atrelado com os seus objetivos. Se o objetivo for de curto prazo, você vai ter que ter uma carteira de curto prazo. Se ele for de longo prazo, né, vocês são jovens, vocês estão no início da carreira, alguns no início da vida acadêmica, né? Então, agora é hora de pensar, de fato, em longo prazo. E pensar no perfil de vocês, né? O destino ele vai variar, tá? De investidor para investidor, tá? A maioria das pessoas, a maioria dos investidores, pessoa física, quer fazer alguma coisa com o dinheiro. Quero juntar dinheiro para trocar de carro, para comprar uma casa, para ter uma casa de campo, para ter minha independência financeira, né? A maioria das pessoas, quando começa a juntar dinheiro e começa a ter mais responsabilidades na vida, a pensar de fato no seu futuro, costumam ter alguns objetivos que utilizam, né, os investimentos para chegar nesses objetivos. Poucas pessoas acabam tendo aquela vontade, não, eu gosto de investir porque eu quero ver meu dinheiro crescer. Normalmente essas pessoas estão no mercado financeiro, né, que tem aquele prazer de ver a grana. A maioria quer juntar dinheiro para fazer alguma coisa, seja agora no curto e médio prazo, ou seja no longo prazo, pensando em independência financeira, aposentadoria, e cada um chama como quiser esse momento da vida, né? E você entender, né, o papel de cada ativo, você entender o porquê que você investe, ele te ajuda muito, esse mindset, né? Essa construção que você faz na sua cabeça do porquê que serve seus investimentos, do porquê que você investe, porquê que você guarda dinheiro hoje, poxa, por que você não vai, de repente, gastar mais dinheiro na balada, trocar de carro, por que você está juntando isso para usar daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos, né? Quando você entende isso, fica muito mais fácil tomar a decisão. E não só tomar a decisão de postergar o que você postergar o usufruir do seu recurso, né? Ou seja, você não gozar do seu dinheiro agora, você não curtir a grana agora e deixar só para usar esse dinheiro daqui a vários anos, mas também você entender isso, né? O porquê que servem os seus investimentos, também te ajuda a tomar decisões nas horas difíceis, né? Então, exemplo agora, o mercado saiu lá de 130 mil pontos para 104, 105, ali caiu, sei lá, 20, 25%. Poxa, é chato para todo mundo, né? Mas quando você tem uma visão de longo prazo e você entende por que você está investido em ações por longo prazo, isso deixa de ser uma coisa chata e vira uma grande oportunidade. Poxa, eu estou comprando ativos para minha independência financeira, poxa, para eu, sei lá, de repente daqui a alguns anos ter a liberdade de poder empreender, o que quer que seja, mais barato. Então, essa construção mental, a forma como você encara seus investimentos, ela é muito importante. Mais importante do que a alocação de ativos que a gente vai falar aqui, mais importante do que a própria seleção de ativos, eu espero que o João não fique bravo comigo, mas se você não entende o porquê você está fazendo o que você faz com o seu dinheiro, cara, você pode ser o melhor analista, você pode ser o melhor alocador. Se você não entende, toma a decisão errada na hora errada, não valeu nada todo o seu esforço técnico. O seu lado emocional, psicológico tomou conta e você vai tomar invariavelmente a decisão errada quando você não pode, tá? Então, esse é o passo atrás. Primeiro ponto é entender o porquê que você vai investir, né? Quais são os seus objetivos. E aí, uma forma de fazer isso é, de fato, entender os seus objetivos, né?
de fato entender, tá, eu vou montar uma carteira de investimento para quê? E você vai montar, você vai escrever o nome, prazo, valor desses objetivos, né? Se é prioritário ou não para você. Aí você vai fazer uma lista com vários objetivos. Isso aqui eu estou falando tudo antes de pensar em qualquer teoria de investimentos, tá? Por que você vai fazer isso? Porque você vai começar a tangibilizar o porquê que você investe. O que eu falo sempre para quem é mais jovem tomar cuidado? Quando a gente é mais jovem, a gente coloca muito objetivo de curto e médio prazo, né? A gente quer trocar de carro, a gente quer, de repente, abrir um negócio, a gente, sei lá, quer comprar a casa própria, alguns têm esse sonho. Tem uma série de objetivos de fazer uma viagem grande. Coloquem todos esses no papel, mas antes disso, lembre-se também de colocar, já hoje, tá? Independente da idade que vocês estejam, já coloquem hoje um objetivo de independência financeira. E aí sonha. Cara, sei lá, qual que é seu número? Pode ser um número cabalístico. Poxa, de repente você vai botar um número, R$ 1 milhão, que é um número bonito. Talvez hoje nem atinja a independência financeira da maioria de vocês, e principalmente daqui a vários anos. Mas é um número legal que você vai atualizando conforme passa o tempo, né? Eu quero ter uma renda mensal de tantos R$ 1.000 de forma passiva. Coloque sempre um sonho desse, um objetivo desse de longuíssimo prazo, porque o objetivo de longo prazo ele tem um problema. Ele está no longo prazo, ele vai demorar vários anos para você atingir. Mas tem um problema ainda maior. Se você não começar agora, quanto mais você esperar, mais difícil ele fica, né? Mais você vai ter que deixar de gastar, mais você vai ter que poupar. Quando a gente olha ali para a conta, né, da acumulação de capital, o tempo ele é exponencial, né? O tempo ele não é multiplicado, né? O tempo ele exponencializa. Quanto mais tempo você poupa, mais o seu dinheiro rende. O tempo ele é mais importante na conta do que a taxa, do que a rentabilidade que você tem, do que o valor que você poupa. O tempo, ele de fato é o que mais ajuda. Então, vocês estão numa posição muito privilegiada aqui, que vocês têm muito tempo pela frente. Então, começa pensando em independência financeira. Cara, começa com R$ 100 por mês, 50, não importa, 200, quanto for que vocês tenham. Mas começa agora e reserva uma parte para isso. Vocês vão perceber quando vocês fizerem esse exercício de colocar objetivos, né, na sua frente, vocês vão ter vários objetivos. Aí vocês vão ter um exercício bem difícil, que é priorizar. Tá bom, o que eu vou priorizar, né? Porque os recursos são escassos. Vocês vão fazer a continha ali, vocês são bons de conta, e vocês vão ver que, de fato, a grana que você poupa por mês talvez não dê para fazer todos os objetivos que você tem. E aí vai ser a hora de você priorizar. Tá bom, o que eu vou cortar daqui? Não corte o objetivo de independência financeira, aposentadoria, chame quando quiser, tá? Esse objetivo de longo prazo, ele tem que estar lá, ele tem que ser prioridade, mas pense em outros que vão te fazer também ter prazer em poupar, prazer em acompanhar o mercado no curto prazo, né? Isso é importante também. E aí você vai partir para a montagem de carteira. E aí, beleza, para cada objetivo você vai pensar numa carteira diferente. Por quê? Quando eu penso em longo prazo, né, o objetivo de aposentadoria é onde eu posso correr mais risco, né? Eu sou jovem, eu posso de fato ver o mercado cair. Se o mercado cai, eu posso fazer mais compras, né? Eu tenho tempo, minha renda vai aumentar, né? A renda de vocês vai aumentar ao longo do tempo. Vocês vão ter empregos, primeiro emprego, empregos cada vez melhores. Isso tudo vai fazer com que vocês tenham a possibilidade, tenham a capacidade de correr riscos. Claro que tem o perfil individual de cada um, isso não pode ser esquecido, mas como vocês são jovens também, vocês podem ir questionando esse perfil e ao longo do tempo ir se educando, entendendo sobre investimentos para que vocês possam estar aptos a correrem cada vez mais riscos na sua carteira e na hora certa, né? Agora é a hora de vocês olharem para isso. Mas, para quem tiver objetivo de curto prazo, infelizmente, para isso vocês não podem correr muito risco, tá? Tem um objetivo daqui a um ano trocar de carro. Putz, não coloca esse dinheiro no mercado de ações, tá? Não coloca esse dinheiro em Bitcoin, pelo amor de Deus. Vai ter que ser um fundo DI, um CDB, uma coisa bem chata. Porque é um objetivo que você tem, se o mercado vier para trás, você não vai realizar o objetivo. Você não tem o tempo a seu favor. Curto prazo, ele limita muito sua capacidade de correr riscos. E monitora, né? E é importante você monitorar não só a sua carteira de investimentos, mas também seus objetivos. Por quê? Ao longo da vida, nossos objetivos mudam. Não só o objetivo em si, às vezes daqui a pouco você fala, hoje eu quero muito trocar de carro daqui a um ano. Pode ser que daqui a um ano você fale, cara, não preciso trocar de carro, tem outra coisa mais legal para fazer com a minha grana. Mas pode ser também que os valores dos objetivos mudam. Aquilo que eu falei, né? De repente, hoje você coloca ali o número cabalístico para a independência financeira, ter R$ 1 milhão. Mas conforme você vai entendendo mais o assunto, conforme você vai se conhecendo, entendendo seu perfil de consumo, você vai mudando esse valor. Daqui a pouco não é um, são dois, daqui a pouco tem inflação, né? Ou você, de repente, quer ter, quer ter uma perspectiva de uma aposentadoria ainda mais confortável. Então, é importante monitorar não só a carteira, mas também os objetivos, tá? É muito importante isso, porque a vida, ela tem mudanças mais abruptas do que o mercado, tá?
O mercado sobe e desce, a gente sabe que ele vai subir, que ele vai cair, a gente sabe que quando o mercado sobe muito, a tendência é que ele eventualmente caia, a gente sabe que quando o mercado cai muito, a tendência é que ele volte a subir em algum momento. Agora, a vida apresenta surpresas que às vezes a gente não sabe. Às vezes é um emprego novo, às vezes é uma demissão, às vezes é uma herança que a pessoa recebe, às vezes é uma gravidez inesperada. Tem muitas coisas que acontecem na vida, uma troca de carreira, que podem impactar, de fato, na carteira de investimento de vocês. Então, não deleguem esse lado humano, esse lado, não releguem, né? Não deixem para um segundo momento esse lado humano, tá? A vida acontece com todo mundo. É importante você ter uma estratégia muito boa de investimentos, mas lembre-se também de que a vida de vocês pode impactar nessa carteira, por isso que é tão importante entender em que caixinha estará cada tipo de investimentos. E vocês vão ver mais à frente que Small Caps tem uma caixinha bem legal para ela ali, para quem está pensando em independência financeira, tá? E aqui, né, o que ter em cada carteira, né? Normalmente, quando eu falo aqui em investimentos, em objetivos, vocês podem simplificar bastante. Aqui a gente começa a entrar agora num lado mais macro de montagem de carteira, né? Um lado mais básico no sentido de que eu estou falando de objetivos, mas se você dividir sua carteira em 3 grandes segmentos, tá? Uma carteira para segurança ali, que você vai ter sua reserva de emergência, tá? Quando vocês tiverem família, por exemplo, você vai ter lá, sei lá, apólices de seguro que vão proteger você, sua renda, sua família, né? Você vai ter, de repente, uma reserva de emergência mais pujante, porque outras pessoas dependem de você, né? Então, uma reserva de segurança, aqui cara, investimento de baixo risco, alta liquidez, aqui a gente não está preocupado com rentabilidade, tá? Reserva de segurança é reserva de segurança. O dinheiro tem que estar ali líquido e disponível, porque é para isso que ele serve, tá? A segunda caixinha, que é muito interessante, é a independência financeira. Essa aqui não pode faltar, tá, pessoal? Independente da idade, do momento de vida, comece a pensar nisso agora, tá? Nem que você faça de forma passiva, eventualmente, mas pense nisso agora. É importante você ter uma reserva olhando para o longo prazo, uma carteira diversificada, aderente a seu perfil. Vai ter renda fixa, vai ter multimercado, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, que é uma coisa cada vez mais presente. E é normalmente aqui nessa caixinha de independência financeira que entra o investimento em ações e principalmente o investimento em small caps, né? Aqui que a gente começa a ver, aqui a gente está falando de longo prazo, aqui a gente está falando de buscar rentabilidades maiores, aqui a gente está falando de correr mais riscos para, de fato, ter um desempenho acima da média e conseguir acelerar, ou de repente ter até uma independência financeira mais tranquila do que a esperada. E claro, como eu falei, né, poxa, se a gente viver só de reserva de segurança e longuíssimo prazo, fica meio chato investir. E todo mundo quer fazer coisas ao longo da sua vida, e aí você pode ter uma carteira para objetivos intermediários. Como eu falei, é uma viagem legal que você quer fazer, eventualmente é um intercâmbio ao final da faculdade, é um mestrado fora, né? É uma troca de um carro, tem N coisas que podem ser feitas aqui. E aqui, objetivos intermediários, a gente está falando de uma carteira que ela vai mesclar entre os diversos objetivos que você tem, os diversos prazos, então vai ser uma carteira diversificada, mas provavelmente vai ser uma carteira em que você vai jogar um pouco mais com a questão de liquidez, você vai buscar produtos menos líquidos para conseguir uma rentabilidade maior, você vai trazer, de repente, aqui alguma coisa de renda fixa, de crédito privado, então tem N coisas que a gente pode trabalhar nesse tipo de carteira, tá? Isso aqui é um panorama bem simplificado. Se vocês começarem a olhar para os investimentos dessa forma, com certeza a vida de vocês vai ficar muito mais fácil lá para frente, tá? Que aí vocês vão saber em que caixinha se encaixa cada tipo de investimento e as oscilações do mercado, elas vão significar muito menos para vocês. E se você tiver alguma oscilação na sua vida que você não, os imprevistos que acontecem variavelmente para todo mundo, você já sabe que você vai tirar aqui da segurança e você não vai tirar da sua independência financeira. Então, se você faz direitinho esse dever de casa, a vida financeira fica muito, muito mais fácil, tá? Eu só trago um alerta aqui, tomem cuidado com os objetivos intermediários, tá? Como eu falei, os recursos de todo mundo, ou quase todo mundo, são escassos, né? Então, se você começa a colocar muito num pote, falta para outro. Então, se você pensa muito em curto, médio prazo, vai faltar para a independência financeira, né? E se você pensar, de repente, muito em independência financeira, pode ser que falte também um pouco você usufruir desse dinheiro no curto prazo, né? Então, é importante ter equilíbrio aqui. Mas onde eu vejo a maioria das pessoas, e vi ao longo da minha carreira, a maioria das pessoas errarem, é ainda muita ênfase em objetivos intermediários. E o pior, tá? Objetivos intermediários que viram passivos, né? Então, assim, pô, vou juntar uma grana e vou comprar um carro melhor. Um carro que tem um seguro mais caro,
um carro que gasta mais gasolina, um carro que, pô, por ser melhor, eu tenho que, sei lá, ter muitos mais cuidados com ele, a revisão é mais cara e tudo mais, né? Ou vou comprar casa própria, né? E eventualmente eu comprar uma casa de campo, vejo isso muito, né? Que tem passivo, né? Você tem que pagar para ter cuidado, que você tem que, né, pagar IPTU, um monte de coisa. Então, é bom ter bom senso com os objetivos intermediários, eles são importantes principalmente para a nossa motivação na hora de manter a disciplina do investimento, mas eles têm que ser bem pesados para você não deixar sua independência financeira para muito depois, porque ela, de fato, se você enrola muito, depois é muito difícil correr atrás. Tá? E aí, entrando, pessoal, um pouco na questão de montagem de carteira, né? Então, a gente viu assim, cara, alocação macro, né? Como é que eu faço? Eu monto ali várias carteiras de acordo com meus objetivos. E aí, quando a gente começa a entrar, né, no tema, tá, vou montar minha carteira, mas quão diversificada tem que ser minha carteira, né? Quantas classes de ativos eu tenho que ter, quantas ações, né? E vocês vão ver, pessoal, muitos estudos, muitos números, tá? Eu acho que um ponto importante a trazer aqui sobre o mercado de ações, não só de ações, mas mais que o mercado de ações, o mundo de investimentos, é que a gente trabalha com modelos, né? É um mercado que ele é balizado na incerteza, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ninguém sabe se amanhã o mercado vai subir ou vai cair. Ninguém sabe se a gente está no mercado de, né? Se a gente vai continuar no mercado de queda, se a gente vai para o mercado de alta. A gente é balizado em várias incertezas e tem muitos modelos matemáticos, estatísticos que são usados para tentar simplificar o mercado. Mas vocês têm que ter sempre em mente que são modelos, né? Modelos são simplificações da realidade, eles não são guias certos do que vai acontecer. Um modelo que é muito utilizado é o modelo de diversificação de carteira, né? Que ali com base em métricas de risco especial desvio padrão, vários estudos e pesquisadores dizem que, olha, se você tiver uma carteira diversificada ali com cerca de 30 ativos, você vai ter, você basicamente diversificou seu patrimônio a ponto de estar ali com o risco de mercado, né? E o que é o risco de mercado? É aquele risco que não tem como você deixar de diversificar. Se o mercado como um todo cair, sua carteira vai cair aquilo. Se o mercado como um todo subir, sua carteira tende a subir como isso. E quanto mais você diversifica, mais risco, menos risco intrínseco, menos risco específico das ações que você compra você tem, e mais próximo com a carteira de mercado você passa a ter. Então, em teoria, para quem quer diminuir o risco da carteira, a diversificação é muito boa. Por outro lado, se você diversifica demais, talvez você comprando as ações de uma forma direta, você esteja fazendo isso de uma forma muito cara e muito trabalhosa. Fosse melhor você comprar uma cesta de ações que já replica o mercado e deixar lá a sua carteira de forma passiva. Eu estou falando isso aqui já pensando, inclusive, quando o João for falar, porque quando a gente começa a montar carteiras de investimento para o longo prazo, e a gente divide caixinhas, né, a gente pode ver carteiras extremamente diversificadas, tá? E aí faz sentido vocês fazerem esse exercício, né? Tá bom, mas o quanto que a diversificação de fato aqui está sendo benéfica para mim, quanto que eu estou diversificando demais. Quando eu vou montar lá uma carteira de small caps ou uma carteira de ações boas pagadoras de dividendos, qual que é o número bom que eu vou ter aqui para minha carteira? E eu até posso deixar isso para o João responder mais tarde, mas de fato vocês têm que olhar com cuidado aí para essa questão de diversificação, porque ela é importante, mas não é o tipo da coisa que quanto mais melhor. Existe um limite ali, e a grande questão é que o pessoal fala nesse 30, né, que é esse estudo muito famoso aqui dos anos 70, como um número mágico, e de fato é um número mágico, tá? Ele é um número que foi talhado anos atrás, mas não quer dizer que é uma verdade absoluta, tá? A gente vê que, de fato, o mercado, ele, assim, cada investidor vai ter seu perfil de investidor, cada investidor vai ter uma forma de investir específica, vai ter uma filosofia que prefere seguir, tá aí, tá tudo bem. Não tem resposta certa no mercado. Existem várias, tá? Várias maneiras de você montar o seu portfólio, a gente está trazendo algumas aqui, tá? Aqui são outros estudos, inclusive, que mostram, né, que se você olha o indicador lá dos 30 ações, ele olha para o desvio padrão, mas você tem outros indicadores que podem ser tão bons quanto para quando a gente pensa em diversificação. O grande ponto de novo, são modelos, às vezes a gente vai muito para o lado matemático da coisa, mas existem intuições, existem coisas mais simples por trás que podem nos ajudar a tomar a decisão de forma mais fácil, né? Então, por exemplo, existe uma forma de diversificação conhecida como diversificação ingênua, que é 1 sobre N, né? E esse estudo, ele comparou essa estratégia, cara, eu pego minha carteira e eu decido que eu vou comprar 25 ativos, né?
e comparou com um modelo bem famoso, que é o modelo de Markowitz, que é o modelo de otimização de carteira na teoria moderna do portfólio. E falou, cara, quando que 1 sobre N, ou seja, dividir o meu patrimônio, 100 mil reais por 25 ações, ou 100 mil reais por 100 mil ações, quando que a teoria moderna do portfólio passa a ser melhor em termos de risco e retorno para a minha carteira? Se você dividir a carteira em 25 ativos, você precisaria de 300 meses, né? São 50, 300 meses são 50 anos, é isso? Não, 600 seriam 50, são 25 anos, né? Que você precisaria do mercado rodando para que a otimização de carteira passasse a ser melhor do que a estratégia mais simples que existe, que é dividir o seu patrimônio 1 sobre o número de ações. Você tem uma carteira com 50 ativos, você precisaria de 5 mil meses. É uma coisa absurda. 5 mil meses são 500 anos, é isso? É um negócio, é um número absurdo. 400 anos aí que você precisaria de ter de mercado rodando para que você conseguisse ter uma carteira melhor. Então, assim, às vezes no mercado a simplificação ela é muito mais eficiente do que a complicação, tá? E aí, onde que eu quero chegar com isso? Quando vocês forem montar a carteira de vocês, primeiro passo, entender por que vocês investem. Segundo passo, quais são os motivos, os objetivos que eu estou tentando atingir. Terceiro passo, olhe de uma forma macro para a sua carteira, monte um portfólio diversificado. Entenda qual é a participação da renda fixa, dos fundos imobiliários, das ações, dos investimentos no exterior. E quando você olhar para essa caixinha ações aqui, entenda que a caixinha ações ela tem que ter diversificação setorial. Não adianta eu comprar 5 empresas do setor de energia que minha carteira não está diversificada, né? Eu tenho 5 empresas do mesmo setor. Entenda que aqui você tem que diversificar entre N vários setores que a gente tem na economia, tá? Aqui são os setores que são listados no índice Bovespa e a gente pode até chegar à conclusão de falar assim, caramba, eu estou vendo que não tem, sei lá, setor de biotecnologia e realmente não tem hoje no Brasil. Pô, tem que ir para fora investir, tem que procurar fora. Então, você tendo essa estratégia simples de investimento, você consegue chegar em intuições, em pensamentos que vão te levar a outros locais, né? Como, por exemplo, poxa, eu preciso investir fora porque tem um setor aqui que eu estou procurando no Brasil e não tem, né? E aqui, quando a gente olha para essa diversificação setorial, quando a gente olha para a montagem de carteira de ações, é onde a gente vai começar a se questionar, né? Tá bom, mas quais são os tipos de carteira que eu vou montar, né? Poxa, para o meu perfil, vale a pena ter uma carteira de empresas que pagam mais dividendos, né? Vale a pena ter empresas, de repente, que eu vou buscar valor, eu vou buscar um ganho de capital, ou um ganho de capital maior que o esperado? Ou será que faz sentido eu ter empresas small caps aqui, né? Quando que entrariam as small caps, as empresas que têm menor capitalização de mercado, por que eu compraria elas? Né? E aqui é essa discussão que eu quero trazer aqui, inclusive chamar o João para a discussão, que tá bom, eu entendi toda a sequência, eu começo lá do começo, quem entendeu por que eu vou investir, até que eu chego no ponto, tá, eu vou montar minha carteira de ações, né? Eu vou montar minha carteira e agora? Eu compro ações que pagam mais dividendo, como é que eu rotulo essas ações, né? Por que é uma small cap, o que a gente espera dessas empresas? E aí você vai chegar no último passo, que é decidir qual empresa que você vai comprar. Então, vocês vejam que tem toda uma trajetória até chegar na pergunta que mais encanta todo mundo, né? O que eu compro, né? Que ação que está boa? Mas para essa pergunta ela realmente fazer sentido e ser eficiente para vocês, tem que passar por todos esses passos que eu trouxe até aqui, né? Entender o porquê você investe, entender quais são os seus objetivos, entender qual parte da sua carteira, né, que objetivo você está trabalhando, entender quais são os tipos de ativos que vão estar lá dentro, quais são os setores que vão compor sua carteira, para daí você se perguntar, tá bom, e agora? É aqui que eu vou decidir se eu quero uma empresa que paga mais dividendos, se eu quero uma empresa que tem um potencial de rentabilidade maior, se eu quero uma empresa pequena que pode virar uma empresa grande, se vai entrar aqui um fundo imobiliário. Então, a gente tem toda essa sequência, né, para chegar, de fato, numa carteira diversificada, né? Chegar numa carteira, eventualmente, aqui que tenha, poxa, 60% de ações, 30% de fundo imobiliário, né? 10% lá fora, né? 10% investido no exterior, seja via ações, seja via fundos imobiliários lá fora. E aí, quando eu quebro mais essa carteira, olho a carteira de ações, aí eu entro aqui e vejo, poxa, quais são os setores que estão disponibilizados, né? Quais que estão presentes na carteira, quais são as ações que compõem esses setores. E aqui dentro, nessa sopa de letrinha, tem ações que são small caps, né? Por exemplo, tem aqui soja 3, né, João? É uma small caps que está aqui nessa carteira. E aí é isso. Então, assim, você segue toda essa trajetória para decidir qual é a ação e agora vocês vão entender. Tá bom, mas quando que as small caps, o que são small caps, que a gente vai falando daqui, né, João? Onde elas entram e como que elas seguem aí na alocação de vocês.
Ótimo. Assim, só para introduzir essa questão do small caps, por que a gente trouxe elas para vocês? Quando a gente teve a proposta de apresentar para vocês um conteúdo, um assunto, para pessoas jovens que estão iniciando a vida de vocês, que tem muito ainda pela frente, para mim, a classe de ativos que mais faz sentido para vocês são as small caps. Então, assim, quando a gente pega small caps em geral, a gente vê um alto grau de convexidade. Então, tem pouco para se perder, tem pouco para se cair, e quando ela cresce, ela multiplica por muito mais. As multibaggers, que o Peter Lynch fala bastante nos livros dele. E aí, um ponto bem interessante que o Ivens falou, que eu acho que, assim, essencial para vocês, é que se puder ficar uma mensagem em toda essa apresentação, que fique essa, tá? O Warren Buffett, ele não é, para quem não conhece o Warren Buffett, ele é o principal investidor de todos os tempos, tá? Ele fundou a Berkshire Hathaway, que é uma empresa que é uma holding que teve um rendimento composto anual de 20% mais ou menos por ano, tá? Só que assim, o Warren Buffett ele não é incrível por ter tido um rendimento de 20% ao ano, porque muitas pessoas têm um rendimento de 20% em um ano, em 5 anos, em 10 anos. Ele é incrível porque ele teve um rendimento composto de 20% durante 60 anos. Então, tudo nos investimentos, ou grande parte dos investimentos, está no tempo que vocês conseguem acumular, colocar o tempo a seu favor. Vocês são muito jovens, eu acho que assim, grande parte dos investidores que eu falei, o maior arrependimento deles é não ter começado antes. Eu comecei bem jovem, se eu pudesse teria começado ainda antes, tá? Mas para mim, se essa mensagem ficar para vocês, essa palestra já valeu a pena para todo mundo, tá? E aí falando sobre small caps, por que small caps? Primeira pergunta que a gente tem que responder, no próximo slide tem, o que são small caps? Tá? Só para colocar todo mundo na mesma base, small caps não é algo escrito em pedra, não é uma lei, é um conceito, tá? E aí small caps basicamente são empresas com um pequeno valor de mercado, tá? Então são empresas com pequeno valor de mercado, não tem nada a ver com qual que é a receita da companhia, qual que é o lucro da companhia, tem a ver só com a capitalização dela. E aí a capitalização nada mais é do que o número de ações que existem para a empresa vezes a cotação de cada ação. Então, por exemplo, se a gente pegar, no próximo slide tem o exemplo da Trisul, a Trisul é uma incorporadora paulista, tá? Ela tem aproximadamente 186,6 milhões de ações e cada ação da Trisul equivale a R$ 6,25, tá? Ou seja, uma ação, ela é uma participação numa empresa, tá? Então, quando você compra uma ação, você está comprando um percentual daquele capital social, um percentual daquela empresa, um percentual de alguns direitos da empresa, tá? Quando você multiplica o número de ações, ou seja, a participação, cada pedacinho da empresa, vezes o valor de cada ação, você tem o valor total da empresa. E aí é isso que define small caps, tá? Então, quando a gente pega uma classificação mais ampla, no próximo slide tem um exemplo de classificação, tá? A gente tem 3 grandes grupos. A gente tem as large caps, que seriam empresas grandes, eu acho que todos vocês já devem conhecer grande parte delas, para quem já investe, para quem não investe também. Então, Vale, Petrobras, Magazine Luiza, essas são large caps, são empresas gigantescas que já têm valor de mercado acima de 10 bi de dólares, tá? Mid cap seriam aquelas empresas intermediárias, que elas já são muito grandes, mas não a ponto de se tornar uma large cap. Então, Eneva é um exemplo de mid cap, a gente poderia pegar a Taesa, é outro exemplo de mid cap. Small cap são a menor fatia dessa distribuição, então seriam empresas até 1 bi de dólares. Esse é um exemplo de classificação, não tem nada, como eu disse, escrito em pedra, tá? E ainda dentro dessas small caps, a gente tem algumas outras classificações que podem chamar um pouco mais a atenção, que são as micro caps e as nano caps. As micro caps basicamente são empresas que estariam na ordem de algumas centenas de milhões de dólares, então aí 200 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, tá? E aí as nanos seriam dezenas de milhões de dólares, tá? Então menor ainda, e aí quanto menor o grau dessa lupa, ou melhor, quanto maior o grau dessa lupa que você usa, maiores são as oportunidades, tá? E por quê? Basicamente, porque o mercado ele fica muito mais ineficiente. Quanto menor a capitalização, menor o interesse de bancos em fazer a cobertura. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre por que esse mercado é tão ineficiente, mas quanto maior a lupa que a gente usa, menos eficiente é o mercado e maiores são as oportunidades. E aí, para investir nesse tipo de empresa, existem 2 grandes métodos, tá?
Existe aquele método do stock picking, que é basicamente uma escolha ativa dos ativos, porque acaba que eu quero escolher quais empresas eu vou investir, eu tenho tempo, eu gosto de ler relatórios, eu tenho interesse nisso, então eu posso fazer uma escolha ativa ou eu posso fazer uma escolha passiva, eu não tenho tempo nenhum, eu não tenho interesse nisso, mas eu quero me expor a esse tipo de ativo, a essa classe de ativo, porque historicamente eles têm maior retorno, porque historicamente, em longo prazo, são as que trazem a maior rentabilidade, e por isso eu quero me expor a esse ativo. Para esse segundo tipo, para os investidores que buscam um método passivo de alocação, a gente tem Small, tá? Que é o Small 11, ele foi criado em 2008. Ele basicamente pega ativos em ordem decrescente que estão fora da lista das empresas com 85% de representatividade do valor do mercado da Bolsa, então pega as 85% maiores, tira isso, e aí seriam o resto em ordem decrescente, são excluídos alguns tipos de ações não compõem esse índice, tá? Primeiro é penny stocks. Penny stocks basicamente são aquelas ações que são negociadas por centavos, tá? Também são excluídas empresas com baixíssima liquidez. Quando a gente pega o mercado brasileiro, ele é muito, muito, muito pequeno, tá? Se pegar o total de ações da Bolsa Brasileira, deve dar próximo a 400. Para vocês terem uma ideia, o Vietnã tem próximo de 300 ações na bolsa deles. Então, o mercado brasileiro é muito pequeno para o tamanho e para a representatividade da nossa economia. Desse mercado de 400 ações, próximo a 400 ações, 1/3 não são investíveis. Você não consegue investir nelas porque não existe liquidez necessária. 2/3 a gente consegue investir. Então, você tira todas essas ações que não têm liquidez, ou seja, que você não consegue comprar o papel, você tira todas as ações que estão em recuperação judicial, que tem muita empresa que está quebrada na bolsa, tá? Que está em recuperação judicial, e aí o que resta compõe um índice. No próximo slide a gente tem algumas empresas que compõem esse índice, ao total são 150 empresas que compõem em 9 diferentes setores, e aí tem diversas empresas, eu acho que grande parte vocês já conhecem, Metalúrgica Gerdau, Azul, Marfrig, que está ligada a proteínas, a BIF, Sul América, que é uma empresa de seguros. E aí aqui a gente consegue ver alguns problemas do índice. Então, quem prefere fazer stock picking, prefere fazer stock picking porque acredita que o índice ele não é bom. E ele não é bom porque ele não é puramente small caps. Quando a gente pega a Metalúrgica Gerdau, ela não é uma small cap, ela é uma empresa maior, mais grande e maior porte. Então, ela acaba por não fazer parte, não ser uma pura small cap. Mesma coisa a Marfrig, mesma coisa a Taesa, mesma coisa a Sul América. Então, quando a gente pega o stock picking small caps, por que escolher small caps? Basicamente porque o índice ele não é bom, tá? Ele acaba por estar muito poluído, ter péssimas escolhas ali dentro, e aí a gente prefere refinar esse tipo de escolha. E aí no próximo slide a gente tem a comparação entre o small e o IBOV. O IBOV é basicamente o mercado, então desde o início, lá 2008, a gente tem a maior valorização das small caps em relação ao Ibovespa, tá? E aí, como vocês podem ver, a valorização das small caps no longo prazo é muito superior ao Ibovespa. Um outro ponto que eu chamo a atenção é a questão das quedas. Quando a gente pega a queda do Covid, por exemplo, vocês conseguem ver que o tombo da small cap é muito maior que o do Ibov, porque muitas vezes elas têm maior volatilidade, elas têm uma menor porta, então, como tem muito investidor querendo sair a porta mais estreita, eles jogam o preço lá para baixo, tá? É muito que acontece. A recuperação das small caps é muito mais rápida também, então tem esse ponto positivo. Mas, em linhas gerais, no Brasil, o índice small, ele mesmo com todos os problemas dele, mesmo com todas as empresas que poluem o resultado dele, ele se comportou muito bem, muito melhor que o mercado em geral. E aí existem alguns tipos de small cap, tá? Então existem 4 grandes tipos de small cap. O primeiro, empresas de crescimento. O segundo, empresas cíclicas, turnaround e deep value. Então eu vou trazer cada um desses tipos para apresentar para vocês, vocês entenderem o que significa cada um e o que estaria dentro de cada caixa. Small caps de crescimento são aquelas empresas pequenas que podem se tornar grandes líderes nos seus setores. Então, quando a gente pega empresas maiores, então, ou seja, empresas já mais maduras, em segmentos mais maduros, esses segmentos não crescem tanto. Então, por exemplo, Itaú, Bradesco, eles não vão crescer tanto. O segmento bancário ele não cresce tanto. Quando a gente pega empresas menores, muitas vezes elas estão em nichos muito específicos que acaba que o segmento ele cresce muito. Então, por exemplo, Apple. O segmento de smartphones ele cresceu muito nos últimos 20 anos. Mesmo que a companhia ela não ganhasse participação no mercado, ela mantivesse o seu market share,
só por o segmento crescer, ela acabaria crescendo também. Além disso, small caps, em geral, elas estão em segmentos muito novos, tá? Inovadores. E aí, por estar em segmentos muito novos, esse mercado ele é muito fragmentado. Então, tem vários pequenos players que comem participação no mercado, e aí as principais small caps que crescem com maior robustez financeira, elas conseguem ganhar market share desses players, se consolidar como principal player, e aí crescer duas vezes. Então, ela vai crescer porque o segmento cresce e ela vai crescer dentro do segmento. Então, ela vai crescer duas vezes, e até por isso que as empresas de crescimento são o principal tipo de ativo que traria o maior retorno para o acionista no longo prazo, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos, a Apple, o Banco Inter também acabaram crescendo dessas formas. O Banco Inter acabou entrando no segmento bancário, porque ele já era bem maduro, só que ele roubou muito market share de seus concorrentes, e aí conseguiu crescer bastante nesse tempo. A estratégia, no próximo slide está dizendo que é a estratégia que mais gera valor para o acionista no longo prazo, tá? E a questão que o Peter Lynch comenta muito sobre ser uma multibagger, que são aquelas empresas que podem se multiplicar por várias vezes. Então, por exemplo, para uma empresa de 100 bi multiplicar por 10, ela precisa valer um tri. Para ela valer um tri, é muito mais difícil do que uma empresa que vale 1 bi multiplicar para uma empresa que para ela valer 10, tá? O esforço marginal para se crescer é muito inferior quando a gente pega empresas menores, e quando a gente pega empresas small caps. E tem um outro ponto, acaba que as empresas small caps muitas vezes estão em mercados escaláveis, como é o caso da Microsoft, como é o caso da Tesla, entre outras, elas que já foram small caps, hoje não são mais, mas elas estão em mercados escaláveis, e aí acaba que a escala conta muito para crescer tão rápido assim, se multiplicar por várias vezes. O segundo tipo de empresa que eu queria trazer para você são as empresas cíclicas. No próximo slide tem, e aí essas empresas cíclicas, um anterior, as empresas cíclicas, elas basicamente funcionam para small caps, elas funcionam também para large caps, tá? São empresas que elas são baseadas em algum tipo de ciclo, tá? Então, a gente pode pegar commodities, as commodities, elas são cíclicas, tem períodos de alta, períodos de baixa. O setor de construção civil, ele é cíclico, porque ele depende do crédito, e o crédito, ele é cíclico, a mesma coisa o varejo, tá? Então, a gente pega small caps que estão nesse segmento, e a gente tenta comprar elas quando elas estiverem na retomada do ciclo, mas ainda não tiver precificado. Um caso desses que a gente já pode citar foi da Trisul. Da Trisul em 2017, se vocês quiserem jogar no Google a cotação da Trisul para vocês verem, 2017 a Trisul ela passou por turnaround, até um case de turnaround na empresa cíclica, mas ela passou por um turnaround. Em 2016, 2017, ela começou a criar um novo momento de lançamentos. Ela começou a lançar muito empreendimento, ela é uma incorporadora, então ela lança o empreendimento, vende as unidades, constrói e entrega, tá? Ela começou a lançar muito. Só que como esse lançamento ele dura de 6 a 12 meses, acabou que os resultados desse lançamento só iam entrar nos demonstrativos dela um ano depois. Quem viu esse movimento da Trisul se reerguendo em 2017 e conseguiu comprar antecipadamente, acabou ganhando muito dinheiro. A empresa ela multiplicou por 7 vezes em 2 anos, 3 anos. Então, esse é o objetivo. É a gente pegar empresas que estão retomando o seu ciclo de negócios, mas que não foram precificadas ainda, tá? O próximo tipo de small cap é o Deep Value. Acho que é o case mais value investing que tem, que é você investir em valor realmente, tá? Então, essa estratégia, ela consiste basicamente em a gente comprar uma ação, uma empresa muito descontada em relação ao seu valor de liquidação dos ativos. Então, se eu fechasse a companhia, vendesse tudo que eu tenho lá dentro, quanto que me sobraria? Se o que me sobraria for maior do que está a cotação dela, ótimo. Então, é um case de Deep Value, tá? Um grande problema disso é que muitas vezes a gente pode cair no Trap Value, que é uma empresa que ela está descontada em relação ao valor líquido dos ativos. O problema é que essa empresa ela acaba destruindo o valor. E aí, quanto mais tempo passar, maior a destruição de valor, menores são esses ativos da companhia e menor é o valor da companhia. Então, pode-se cair num trap value, tá? Tem que tomar esse cuidado, e por conta disso a gente é sempre um pouco mais cauteloso. Mesmo que deixe grandes upsides, a gente prefere por não perder dinheiro, né? Regra 1 do Buffett é não perca dinheiro, a regra 2 é não esqueça a regra 1. Então, acho que isso serve para todo mundo. E aí, por conta disso, a gente tem alguns pontos de cautela. Então, primeiro, a gente sempre busca empresas com baixo endividamento, porque empresas que têm um baixo nível de endividamento, elas não quebram, elas fecham as portas. Empresas muito alavancadas, elas quebram entre recuperação judicial, etc. E o segundo ponto
são empresas com lucros consistentes, a gente busca empresas boas por o Deep Value. Um exemplo disso é a Lend3, a gente recomendou anteriormente a Lend3, faz um tempo já. E aí, como é que foi, qual que foi o racional disso, tá? A gente pegou, estudou a empresa, a Lend3 ela é basicamente uma empresa de terras agrícolas. Então, o que tem no ativo da empresa são terras agrícolas, tá? Ela tinha várias terras agrícolas, a gente foi estudar o preço dessas terras agrícolas, visitou as fazendas, conversou com corretores, agricultores, fez uma pesquisa extensiva de campo e descobriu que as terras agrícolas da Lend3 elas estavam subavaliadas no balanço. Se ela fizesse uma reavaliação, vocês veriam que ela estaria aí pela quase metade do preço dela, tá? E aí a gente evidenciou isso, acabou recomendando, a ação subiu, convergiu para próximo do seu valor intrínseco, e esse é um outro tipo de small cap. E aí, por fim, a gente tem essas empresas de turnaround, que não eram small caps, podiam ser mid ou large caps, caíram, desvalorizaram muito e se tornaram small caps. Fall angels ou anjos caídos, o pessoal chama bastante. Acho que alguns exemplos disso é o IRB, a Oi, entre outros, tem muitos famosos aí. Eu acho que é a estratégia mais arriscada, porque grande parte não consegue se reerguer, tá? E aí, basicamente, consiste em pegar uma empresa que ela está muito mal, acompanhar o plano de recuperação judicial dela, tá? E aí, depois de que ele começar a se demonstrar efetivo, aí você compraria ações dela, tá? Em geral, a gente é mais conservador, a gente sempre espera ela começar a se recuperar para que a gente entre na ação, porque, como eu disse, é muito arriscado, grande parte das empresas não consegue se reerguer, então, acho que, assim, dos 4 tipos, esse é o mais crítico e mais difícil de tomar decisão, tá? E aí, beleza, falamos sobre os tipos, o que são, e aí por que investir. Primeiro que é a classe de ativos com maior retorno histórico. Se a gente pega o Brasil, vocês viram, se a gente pegar os Estados Unidos, depois vão ter alguns slides sobre isso, mas é a classe com maior retorno histórico para quem olha no longo prazo. Porém, ela é a classe mais volátil. Então, para quem tem o olho no curto prazo, talvez não faça muito mais sentido. Como vocês são jovens, eu acho que é a classe que mais faz sentido para vocês, tá? São daí que vão sair as principais líderes de mercado. É aí onde tem o maior grau de convexidade. Então, é a classe com maior retorno histórico, tá? Faz sentido compor uma carteira com isso. O segundo ponto é que o segmento de small caps ele é muito ineficiente, mas muito ineficiente. Então, quanto menos pessoas têm olhando para alguma coisa, mais chance de lá existir um tesouro. No mercado de small caps, os bancos eles não olham small caps porque não dá corretagem, tá? Corretoras, em geral, elas não olham muito small caps porque, basicamente, eles ganham com corretagem e liquidez, né? Empresas muito líquidas, tanto é que o Ibov ele é composto por empresas líquidas, né? Que ele foi criado lá atrás por uma associação de corretoras, etc. Mas os bancos não olham small caps porque não gera corretagem. Investidores institucionais, que muitas vezes o cara pensa, pô, o investidor institucional ele tem muita vantagem em relação a mim. Eles não olham small caps porque eles não conseguem comprar. Para o investidor ele comprar uma parcela representativa do seu capital, se o investidor tem, sei lá, 1 bi de reais, se ele quer colocar 10% em uma empresa, ele teria que alocar 100 milhões de reais em uma empresa. Se a empresa ela vale 1 bi, ele está comprando 10% do patrimônio da empresa. E aí é muito difícil ele comprar, porque quando ele comprar, ele vai começar a fazer o preço subir, porque a liquidez é baixa, e quando ele vender, ele vai derrubar o preço lá embaixo. Então não é atrativo para eles olharem. Então eles não olham, tá? Em geral, eles não olham. Então é um mercado muito menos eficiente e tem muito mais barganha ali e muito mais opções. É um mercado com o maior número de opções que tem e muita diversificação. Tem vários nichos novos, diferentes empresas que podem compor muito bem uma carteira. No próximo slide eu trouxe os retornos históricos da Small Cap, do fundo Vanguard, que é um dos principais fundos nos Estados Unidos. Vocês podem ver que grande parte dos períodos a Small Cap ela teve um retorno muito superior a Large Caps, tá? E, especificamente entre 1983 e 1999, a gente teve alguns pontos que fizeram com que as Large Caps tiveram um retorno superior às Small Caps. Primeiro que as Small Caps elas se tornaram Large Caps, tá? E aí, perto de 99, a gente estava perto da bolha.com, e aí as empresas de tecnologia que já eram large caps no início da década, elas acabaram disparando e apresentando essa valorização gigantesca, tá? Depois de um tempo, a bolha estourou, e aí, como vocês podem ver, as large caps
foram bem inferiores às small caps, mas em geral, as small caps elas têm um retorno superior às large caps. No próximo slide, a gente tem comparação de diferentes classes de ativos. Então, a gente tem small cap stocks, que seriam ações small caps, large cap stocks, corporation bonds, que seriam títulos corporativos, treasuries, que seriam títulos públicos, government bonds. Então, a gente tem qual que foi o retorno não composto para cada classe de ativo e quanto que você teria se você tivesse investido $1.000 lá em 1940 até 1991, e aí com $1.000 vocês conseguiriam ter quase 2 milhões se tivesse investido em ações small caps, tá? E só para falar que eu não falei só das flores, a gente tem os riscos, né? O pessoal diz que small caps é mais arriscada, e realmente, assim, quando a gente olha risco, e a gente não entende risco como volatilidade, porque a gente olha para uma empresa, uma ação como uma empresa, a gente vê que ela acaba por ter um acesso mais restrito a capital. Então, por exemplo, como Suzano Celulose, tá? Suzano Celulose é a maior empresa de celulose do planeta, ela consegue captar dívida nos Estados Unidos, na Europa, em grandes bancos. Se eu pegar uma empresa pequena no Brasil, uma small caps brasileira, tipo o Trisul, ela não consegue captar nesses grandes bancos. Então, ela tem um acesso restrito a capital, o que acaba por encarecer um pouco o custo dessa dívida. Algumas empresas elas têm uma menor transparência, então, por ter pouca procura, elas acabam não desenvolvendo muito o seu time de relação com o investidor. Então, acaba por ter uma menor transparência, é um pouco mais difícil de se compreender a empresa. Outras têm um histórico muito mais curto, exemplo, cases de IPO. IPOs recentes, elas tiveram um histórico muito curto, é difícil avaliar, então o modelo de negócio talvez não tenha se provado, é um risco adicional, e aí elas têm uma menor liquidez e uma maior volatilidade para aquele investidor que quer sair em um curto prazo, isso seria problemático, tá? E essa era a mensagem final que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, eu acho que assim, para quem é jovem, olhem com carinho essa classe de ativos, tá? Eu acho que é a classe de ativos que faz muito sentido para quem pensa no longo prazo, para quem pensa em independência financeira, mas sempre olhando para boas empresas. A gente não deve escolher empresas aos olhos fechados só porque é small cap. Eu acho que as empresas small caps elas apresentam melhores oportunidades porque elas não são vistas. E aí, quando elas são vistas, elas começam a crescer e não param mais, como diversos cases que a gente comentou para vocês. E eu acho que era isso que eu queria falar sobre small caps. E aí, no finalzinho, a gente tem um convite só para fazer para vocês. Eu acho que está nos slides. Amanhã começa a Black Friday da Suno. E aí, a gente vai ter a maior live de todo o mercado financeiro. Então, assim, para quem já conhece, eu acho que vai ser muito bom, tá? Vai agregar muito conhecimento para todos vocês. Conhecimento nunca é demais. Vai ser muito divertido, tá? Para quem já conhece o mercado financeiro, eu acho que, assim, tirar uma horinha para ver isso daí vai ser muito bom. E para quem não conhece, é uma ótima oportunidade. Como eu falei, o maior arrependimento de grande parte dos investidores é não começar antes. Vocês são muito jovens. Vocês, assim, estão no início da vida de vocês. Grande parte dos investidores começa a investir com 30, 40, vai deixando para depois. Vocês podem começar muito cedo e com muito pouco. Nesse início da caminhada de vocês, é muito mais importante vocês aprenderem do que crescerem seu patrimônio. Até eu falo bastante que é melhor errar com pouco do que errar com muito. No início vocês vão cometer muitos erros, todo mundo comete erro, vocês vão aprender muita coisa, e é essencial vocês começarem o quanto antes. Eu acho que isso vai mudar a vida de vocês. E aí, por fim, no último slide tem um QR Code para vocês se inscreverem, não vai custar nada, tá? Vão ter alguns prêmios distribuídos na live. Vai ter até o Daniel Zuckerman, que é um humorista que eu admiro bastante, participando, vai ser bem da hora. Então, convido todos vocês a participarem. Acho que vai ser um evento incrível amanhã de noite, tá bem? Então, era isso que eu queria passar sobre Small Caps. Se o Guilherme quiser... Claro. Chamou o Guilherme aqui para a conversa e até daqui a pouco a gente vai ter o quiz aqui também, né, para o pessoal, né? Então, até chamando o Gui aqui, pegando esse gancho, né, de que, poxa, todo mundo vai errar, né, João? E, cara, é normal, assim, tem que começar cedo, isso aí você falou muito bem, e tem que persistir, né? Não adianta também começar cedo, pô, deu errado, vou parar agora e volto depois. Também vejo muita gente fazendo isso. Essa questão de começar, de errar, né, cara? Meus primeiros 3 investimentos. Primeiro que eu fiz foi um título de capitalização no Banco do Brasil. Eu não sabia o que era, eu peguei R$400, né? Porque lá que era a grana que sobrou do estágio.
botei lá, abri minha conta no dia seguinte, tinha 350, porque capitalização cobra na cabeça o custo, eu não sabia. Aí depois eu comprei um fundo passivo de Ibovespa também no Banco do Brasil, que, sei lá, cobrava 3, 4% ao ano, era caríssimo. E aí eu descobri, né? Nossa, descobri o Ásia e fui operar com opções, né? E aí, em questão de 3 meses eu estava rico e depois em 2 operações eu perdi tudo que eu tinha. Mas foi um ótimo aprendizado, né? Foi realmente um ótimo começo. Então, é bom errar quando está no começo, errar pequeno, porque pode ser um divisor de águas aí. Por pior, é errar mais tarde. Então, não tenho medo do erro, tá? O erro faz parte. Até queria chamar o Guilherme aqui para conversa, duas coisas que o João falou. Cara, a gente vê ali, né, o gráfico de small caps, né, que ele... Deixa eu voltar ele aqui na apresentação. Depois, se alguém precisar do QR Code, eu volto, tá? A gente vê aqui que o small, né, ele tem oscilações bem mais voláteis, né, bem mais agressivas do que o Ibov, né? Isso chama muita atenção, né, Guilherme, dos investidores, né? O pessoal, quando vê essas histórias aí de small caps e tudo mais, olha muito para o lado da alta, né? E acaba vendo e acaba só quando tem uma experiência de queda entendendo de fato o que é isso, né? Como é que é a sua experiência aí tendo clientes nesses últimos anos aí? Bom, legal. Bom, Ivens, é muito bom aí a palestra. João também falou super bem sobre as small caps no geral. E eu concordo com muito do que foi falado, né? Acho que as small caps é aquela classe de ativo que cabe geralmente em todas as carteiras, né? Obviamente, com modelo de alocação bem feito, né? Mas é bem importante ressaltar, acho que aí no gráfico mostra bastante disso, né? Como as small caps elas são mais voláteis, né? Mas para a Suno, a volatilidade não é igual a risco, né? O risco para a gente é, de fato, a perda permanente de capital, né? Como que ocorre a perda permanente de capital? É basicamente quando você compra uma ação que ela está cara demais e, por algum motivo, a empresa ela não gera o resultado que o mercado espera que ela gerasse no futuro. Então, com isso, acaba caindo o preço da ação e, muitas vezes, a ação ela pode nunca mais voltar para a cotação que ela era negociada antes, né? Isso é perda permanente de capital, né? Então, acho que geralmente, né, os investidores eles focam bastante na cotação das ações, né? E isso muitas vezes é um erro, né? Tem uma frase bastante famosa que a bolsa, na verdade, ela é uma verdadeira distração para o ato de investir, né? Quando, na verdade, o ato de você investir em uma empresa deve ser feita com muita diligência, né? Você estudar a empresa que você está investindo, analisar quem que é a governança, gestão, o setor que a empresa atua, quanto que ela gera de caixa, o endividamento e como que é o endividamento dessa empresa, se é saudável, né? De curto prazo, longo prazo, enfim, né? Faz toda uma análise ali como se literalmente você fosse comprar aquele negócio para você, tá? Então, muitas vezes as pessoas, elas acabam comprando ou olham para o mercado de small cap, né? Ou com medo ou com ganância, né? Então, quando Os dois acaba... sentimentos, né? Exato. Exato, né? E tem o ego também, né? Que acaba que é o que mais derruba aí o investidor no longo prazo, né? Então, esses 3 sentimentos aí têm que ser tratados com bastante cuidado no geral, né? Acho que humildade intelectual deve sempre reinar. Mas, comentando um pouco das small caps, né? Comentei que volatilidade não é igual a risco. Então, acabei pegando um exemplo de uma empresa que ela está no índice das small caps pela B3, que é a própria Alupar, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, small cap tem mais risco no geral, mas não necessariamente. A Alupar, ela é uma empresa que fica dentro do segmento de energia elétrica. Dentro do segmento de energia elétrica, né, é visto como geração, transmissão e distribuição. 80% da receita da Alupar vem do segmento de transmissão. E o segmento de transmissão, ele é remunerado com base no aluguel, né, das linhas de transmissão, não com o volume de energia que é passado por lá. Então, tendo pandemia, tendo um apocalipse zumbi, essa empresa ela ainda vai continuar recebendo o dinheiro dela, sabe? Então, e a margem, né, dessas empresas aí do setor de transmissão é o filé mignon, né, dentro do segmento de energia elétrica, onde a margem ela é maior. Então, é difícil você falar que uma empresa como a Alupar, por exemplo, ou até uma outra que estava dentro do índice, que é a Iguatemi, que ela tem uma qualidade dos shoppings dela é muito grande, né? Então, aqui em São Paulo a gente vê vários shoppings da Iguatemi por aí, e é difícil falar que uma empresa dessa
ela tem mais risco, por exemplo, do que uma TOTUS, né, que é uma empresa aí de tecnologia, de capital intensivo, que o setor ele é muito mais volátil do que essas duas outras que eu comentei, né? Então, por mais que seja uma small cap, não necessariamente ela carrega mais risco em si, né? Obviamente que, como o João comentou, tem aquelas small caps que estão passando um período aí de turnaround, que são as pimentinhas da carteira, né? Eu acho que tem espaço tanto para as pimentinhas quanto para as small caps que são mais perenes, né? Como comentei. No geral, sempre dá para fazer uma alocação em small cap, obviamente, sempre entendendo o perfil do investidor e o horizonte de tempo. No caso de vocês, como a maioria de vocês são pessoas novas, o horizonte de tempo ele é muito maior do que você pegar um investidor que tem 40, 50 anos, né? O longo prazo dele, ele é muito menor do que o longo prazo de vocês, no geral. Então, você tem que fazer uma seleção mais adequada da empresa de acordo com o objetivo dessa pessoa, né? Tem empresas small caps aí que pagam ótimos dividendos, né? Assim como as blue chips. Então, dá para você... na Suno, a gente segue bastante o modelo de alocação de Yale Model, né? Se vocês tiveram a oportunidade de colocar no Google para ver como que é, mas basicamente o modelo do Yale Model foi feito por dois gestores da faculdade de Yale, que eles recebiam as doações, né, de ex-estudantes que já se formaram. E eles começaram a fazer a alocação lá para eles, né, eles investiam em real estate, em ações dos Estados Unidos e ações estrangeiras, né, em terras no geral. Aqui na Suno, especificamente na consultoria, a gente faz o Yale Model, só que no modelo Tupiniquim, né, aqui do Brasil, que é basicamente ter ações de classe de dividendos, de valores, small cap, fundos imobiliários, investimento no exterior, tanto através de ações quanto dos REITs, né, que são os fundos imobiliários lá fora. Então, com isso, você consegue diversificar bem a sua carteira no geral, seguindo a sua própria metodologia e ainda assim manter uma carteira saudável com empresas que são apimentadas, né? Sempre controlando a proporção que você vai ter dessa empresa dentro da sua carteira, né? E sempre seguindo o perfil de risco no geral do investidor, né? Então, tem pessoas que sempre vão ficar incomodadas com volatilidade, né? Mas sempre que você estuda uma empresa e entende como que ela faz dinheiro, geralmente a gente consegue dormir muito melhor de noite, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir mais tranquilo, que é isso, é para isso que a gente investe, na verdade, né? A gente investe para, primeiro, ter um futuro melhor do que a gente tem hoje, né? Então, a gente pega parte do patrimônio que a gente vai recebendo, trabalhando, e destina ao eu do futuro, né? E lá na frente, geralmente, o eu do futuro, ele é sempre muito agradecido por esse dinheiro que a gente investiu hoje, né? Então, basicamente isso, né? Como que a gente faz aí na prática mesmo. E sempre, pô, tem diversos clientes aí que vê as ações caindo e quer colocar mais ação dentro da carteira, né? O Ivens comentou bem ali de uma quantidade ideal ali para um portfólio, né? E isso tem que ser muito controlado também, né? Não é porque a empresa ela caiu bastante que ela tá barata, que ela serve para você e vai ser aderente aos seus objetivos, né? Então, acho que um primeiro ponto é definir uma estratégia e se apegar a essa estratégia, né? Óbvio que com o tempo, como o mercado ele é dinâmico, vão surgindo novas oportunidades. Então, no longo prazo, os pacientes acabam sempre levando a vitória em cima dos impacientes, né? Então, essa é a mensagem da Suno, é o modelo como que a Suno trabalha, é sempre trazendo mais clareza, transparência e auxiliando aí na educação financeira no geral, tá? Então... Acho que um ponto importante também é olhar para comprar empresas e não ações, né? Entender que você está comprando uma empresa e não ficar apegado ali ao ticker e à oscilação do preço, né? Isso aí é secundário. Quando você vira essa chavinha, fica muito mais fácil e muito mais simples navegar no mercado. Isso aí é algo que não é fácil, né? Aí só vem com a experiência, né? Aí entra
o João falou de pô, começar cedo, errar cedo, porque de fato, quando a gente começa a investir, a gente acompanha o mercado igual novela, maratona igual seriado, né? Você passa o dia olhando para aquela ação e não dá. Investir também tem outra fase famosa. Investir é mais como ver uma árvore crescer do que algo emocionante, né? Se seu investimento está emocionante, está errado. A chance que você vai perder dinheiro é altíssima. Tem que ser muito monótono mesmo, que é aí que vai dar certo o negócio. Acho que a gente tinha Exato. algumas perguntas, né? Eu não sei se o Caio e o Eduardo querem trazer essas perguntas agora, ou Vocês se não querem que a preferem gente fazer faça o quiz o quiz agora? E daí primeiro? eu acho que a gente faz o quiz Boa, depois a deixa gente as vai. perguntas para o fim, né? Tá bom. Se alguém Pois tiver, é. até mencionando, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no chat, a gente pode conversar depois sobre. Acho que pode ser um papo bem interessante. Vai lá. E só lembrando aqui também que a gente vai passar depois do quiz um feedback, um formulário de feedback, e quem responder vai estar concorrendo para alguns prêmios que a gente vai sortear essa semana, tá bom? Eu vou deixar de tirar aqui a tela e vocês compartilham, né? Acho que aqui é compartilhar o link do quiz com o pessoal através do chat, né, Gabriel? Isso mesmo, Gui. Você vai mandar o link aqui e aí manda o código para o pessoal entrar também, tá? Quem for entrando, cadastra o nome com o e-mail, tá bom? Que aí depois os vencedores ali, a gente vai liberar os prêmios através do e-mail que tiver cadastrado. Pronto, compartilhei no chat, pessoal. Se quiserem ir entrando, é esse o link, a senha está aí embaixo. E a gente vai aguardando aí todo mundo entrar. Se você quiser, Gui, pode compartilhar a tela também, tá? Fica até mais bacana para o pessoal acompanhar e a gente vai vendo conforme vai finalizando as questões e vai dando sequência aí no quiz. Vê se está rodando aí já certinho. Gui, enquanto o pessoal vai entrando aí no quiz, se você quiser falar um pouquinho das vagas que a gente tem aberta lá no site da Suno, deixar o link aqui para o pessoal se inscrever também. Legal, bom ponto. Pessoal, a gente está com algumas vagas no Grupo Suno, tá? Em diversas áreas diferentes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link para vocês se inscreverem, tá? Se vocês acharem interessante as vagas. Mandei aí, ver se vocês acho que receberam. Fique à vontade. Dando mais um tempinho aí para o pessoal entrar no quiz.
Bom, e só lembrando, pessoal, façam o quiz, tá? O primeiro lugar vai ganhar a assinatura do Suno Black, que é o plano mais completo da casa. O segundo lugar também tem prêmio, que é o plano do Suno Small Caps, e o terceiro lugar ganha o Suno Premium, né? Então, todo mundo passa aí. E depois, quem preencher o formulário de feedback ao final do quiz também vai receber um certificado de presença na palestra, viu? Então, fiquem até o final que vale a pena. Só para dar uma ordem de grandeza, a Suno Black é a assinatura mais completa da Suno e ela custa quase R$ 3.000 por ano, tá? Então, de fato, é uma assinatura bem completa e tem muita coisa legal. Então, vale a pena participar aqui, né? Exato, vem diversos cursos dentro dela, inclusive Tem muito curso, é verdade. curso de small cap, curso Além dos de relatórios, né? valuation. É isso. Exato. Investindo no exterior também, então é bem legal. Bom, Caio, Eduardo, quando vocês quiserem aí, vocês dão um toque, beleza? Bom, acho que a gente pode começar, né? A gente está com 73 pessoas já no link, eu acho que dá para começar. Beleza, só dá Bom, mais um se minuto. quiser esperar um minutinho, Esperar um minutinho aí pro porque pessoal. Tá? Esperar aparentemente tem mais estabilizar, né? gente entrando também. Tá. Bom, acho que agora a gente pode começar, parando em 82. Boa. Subindo ainda. Mas dá para começar já, né? Esperamos bastante. Beleza, então todo mundo pronto aí, pessoal? Vou começar dar start aqui no quiz, tá? Passando. Vou começar a cronometrar aqui, ó, para o pessoal respondendo.
Guilherme, só um comentário aqui. Eu acho que, às vezes, quando você está botando o mouse ali no canto inferior direito, tá aparecendo a próxima pergunta. Ah, beleza. Não, beleza. Mas aí, qualquer coisa, se não der para resolver, você pode parar de compartilhar, que a galera no celular consegue ler a pergunta também. Tá, beleza. Vou passar aqui. Vou parar de compartilhar então, tá? Tá bom. Aí, pessoal, indo para a última pergunta. Pronto, finalizei aqui. Vamos ver, vamos ver. Posso comentar quem ficou em primeiro, segundo e terceiro? Pode sim. Por favor. Então vamos lá. Em primeiro lugar, com 66% de aproveitamento, com 8.320 pontos, ficou o Ricardo.Figueiredo, @USP. Tá? Em segundo lugar, ele colocou alguns números aqui, né? Mas também com 66% de aproveitamento, com 8.140 pontos, foi o número 295373 asterisco. Tá? E em terceiro lugar, com também 66% de aproveitamento, mas com a quantidade de pontos de 7.930, ficou o Arthur Bruno. Tá? Então, parabéns aí, pessoal, pelo desempenho de vocês. Foi bem acirrado, olhando aqui, foi realmente bem acirrado. É que acaba tendo quem responde mais rápido tem mais pontos, né? Então, esse foi o critério de desempate aí no geral, tá bom? Mas parabéns para vocês no geral.
E é isso aí. Acho que o Gabriel vai comentar algumas coisas também. Gui, só repete para a gente os vencedores. Vou pedir para os vencedores, para o primeiro, segundo e terceiro colocado, encaminhar para a gente o e-mail aqui, no chat mesmo da live aqui, tá? E aí a gente vai entrar em contato com vocês para liberar a assinatura. Se você puder colocar aqui no chat o nome que está lá no primeiro, segundo e terceiro colocado e colocar na ordem. O Ricardo já mandou aqui já. Isso, peraí. Acho que se o Guilherme puder repetir os outros dois Repito. vencedores. O segundo lugar é um número, né? É o 295373 asterisco. Eu tô Parece colocando que aqui é no chat. o Eduardo Mangini que tá falando. E o terceiro lugar, o Arthur Bruno, tá? Coloquei aqui no chat os 3. E só lembrando também, pessoal, de responder o formulário de feedback. A Andressa enviou aí. Então, quem quiser garantir a presença, concorrer a mais sorteios para os próximos dias, só complete o formulário aí. Bom, e eu queria agradecer demais aqui a presença do Ivens, do Guilherme e do João. Foi super legal, foi uma aula muito legal mesmo. Infelizmente, eu acredito que a gente se alongou bastante, assim, e talvez não tenha tanto tempo para perguntas, mas eu queria agradecer demais em nome do grupo, em nome de todo mundo que está aqui. Agradecer também a presença de todos aqui hoje. Lembrar que esse é só o primeiro dia de NP Week, ainda temos 4. Amanhã a gente vai contar com a presença do Bradesco aqui, então todos serão muito bem-vindos aqui de novo. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Da minha parte também. Eu queria parabenizar a organização. Acho que é um evento incrível. Eu gostava muito de quando tinha esse tipo de evento na minha faculdade. Acho que é muito proveitoso para todo mundo. E obrigado pela oportunidade de a gente trazer aqui educação financeira, né? Na Suno, para quem tiver interesse em trabalhar com nós, a gente tem uma missão muito clara, né? Levar a educação financeira para as pessoas. Eu acho que a gente levando a educação financeira para vocês é como se a gente plantasse sementes para várias árvores germinar e no futuro essas árvores vão dar frutos, que esses frutos vão ter mais sementes, né? Então, espalhem a educação financeira, façam as pessoas entenderem investimento e levar dinheiro a sério, que eu acho que é esse tipo de coisa que vai mudar o Brasil no longo prazo. Show, pessoal. Isso aí. Muito obrigado por estar aqui, né, pessoal? Muito bom mesmo a palestra, a gincana, e sempre bom estar presente aqui com vocês, viu? Sucesso para todo mundo. É isso aí, Ivens. Se você quiser colocar o último slide lá com o QR Code,